porque eu creio que foi o Senhor que nos trouxe, foi o Senhor que te trouxe. É a vontade de Deus você estar aqui hoje. Bom que você está aqui. Amém? Bom que vocês estão aqui. Pode tomar o seu lugar, por favor, senta aí, fica à vontade. Se assente no seu lugar e abra seu coração para a palavra de Deus, amém? Põe a mão no seu coração assim, ó. Fala comigo assim, Senhor e Deus. Senhor e Deus. Eu abro meu coração para a sua palavra, que é poderosa e não volta vazia. Fala assim, fala comigo, Jesus. Eu quero te ouvir, ser tocado, marcado, sarado, transformado pela tua palavra que é fiel, que é verdade, é viva. No nome de Jesus, amém. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha para mim aqui. Você sabia que existe poder sobrenatural quando você abre a sua boca e ora? Amém. Você sabia que há poder na oração dos justos, de um crente, de um filho de Deus? Você sabia que quando você começa a orar por algo, dobra o seu joelho, ou esteja dirigindo no seu carro, ou esteja tomando um banho, ou esteja caminhando em uma praça, e você começa a orar, as coisas começam a mudar, os céus começam a se mover na sua vida, em relação à sua casa, em relação às pessoas que te cercam. Quantos sabiam disso? Quantos creem nisso de verdade? Eu quero dizer para você hoje que há poder na oração dos justos. Esse é o tema da minha mensagem. Há poder na oração dos filhos de Deus. Deixa eu compartilhar algo com você aqui. Eu não sei qual é o tema preferido da nossa vida com Deus, da nossa caminhada de fé que você mais gosta, que é o preferido para você. Mas eu quero dizer para vocês que um dos assuntos que eu mais gosto, que mais arde no meu coração, que eu mais busco ouvir de pregadores, de pregações, é sobre o poder da oração. E sabe, queridos, entre as disciplinas espirituais, nós sabemos que as disciplinas espirituais são diversas, é o jejum, a fé, a meditação na palavra, a leitura da palavra, o tempo de solitude, que é você entrar num lugar, ficar quietinho, só você e Deus, e deixar Deus falar, adoração, louvor, são disciplinas espirituais, a leitura da palavra são disciplinas espirituais, mas dentre elas a oração é uma como as outras, mas eu vou dizer de algo pessoal, é uma ferramenta poderosa que Deus deixou para nós. A oração é uma ferramenta poderosa que Deus deixou para você. A oração, ela muda tudo na nossa história. Então eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago, lá no Novo Testamento. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Aqui nessa porção da Bíblia, Tiago traz alguns conselhos para nós, a palavra de Deus, por meio do apóstolo Tiago, traz conselhos para nós. No versículo 12, quando você abre aí até o versículo 13, ele fala assim: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. E aí Tiago continua dizendo, a partir do versículo 13, onde eu queria chegar, ele fala assim: se alguém de vocês está sofrendo, faça, o que está escrito aí? Oração. Em outra versão, se alguém está aflito ou sofrendo, ore, diz a palavra de Deus. Alguém está alegre, cante louvores. Alguém de vocês está doente, chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Ele fala assim no versículo 16: portanto, confessem os seus pecados uns pelos outros. Aí ele diz assim: e orem uns pelos outros. Intercedam uns pelos outros. Clamem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Deixa eu dizer uma coisa, fazer uma pausa e dizer uma coisa para você. Muitas vezes, nas igrejas, no nosso meio, nós vemos, a gente está numa ação de evangelismo, a gente está num culto, a gente está na rua. O Osemar, meu amigo, meu parceiro de caminhada, está ali, ele vai concordar com o que eu estou dizendo, ele vai reconhecer isso que eu estou dizendo. A gente está entregando uma sopa, aí alguém grita lá do outro lado: pastor, o irmão aqui quer oração. Mas a Bíblia fala: se tem alguém doente, aflito, triste, orem uns pelos outros. Fala para quem está do seu lado assim: você é um intercessor na mão de Deus. Você é um agente de milagre na mão de Deus. Ei, queridos, a Bíblia fala que eu e você somos agentes de oração.
E temos autoridade para que no nome de Jesus a gente ore pelas pessoas. A palavra de Deus falou aqui no versículo 16: confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados, pois muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Muito pode por sua eficácia. Algumas versões falam assim: porque há poder na oração do justo. Aí no versículo 17 diz assim: Elias era um homem semelhante a nós. A Bíblia fala que Elias era um homem semelhante a nós. O profeta Elias, semelhante a mim e a você. Era um homem normal, um homem natural, um homem que tinha vida, tinha rotina, caminhava com Deus, falava em nome de Deus, buscava a Deus como eu e você. A Bíblia fala que ele era como nós, um homem semelhante a nós. Olha o que está escrito: sujeito aos mesmos sentimentos, sujeito às mesmas falhas, sujeito aos tropeços, sujeito a cair, a falhar, a errar. Mas diz assim: mas ele orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois ele orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Eu queria te pedir para aplaudir a palavra de Deus, porque ela fala de Cristo, ela fala do Senhor, ela é o verbo que se fez carne. Amém? Jesus é o verbo que se fez carne, ela aponta para o verbo que se fez carne. Deixa eu te dizer uma coisa: se você crê no poder da oração, você não pode parar de orar. Você precisa entender que existe poder na oração de um crente, de um justo. Quem é o justo? O justo é aquele que foi justificado pelo sangue do Cordeiro. É aquele pecador que se arrependeu dos seus pecados e agora ele justificou. Ele foi justificado pelo sangue do Cordeiro. É aquele que crê na obra que foi consumada na cruz do Calvário, que nós pregamos esse último domingo. É aquele que crê no poder da ressurreição e da Páscoa. É aquele que acredita que na cruz Jesus disse: está consumado, tetelestai. Sabe o que significa a palavra está consumado? Significa a dívida foi paga, foi liquidada, nada mais pode te condenar, nada mais pode te acusar, nada mais pode te parar, te impedir de ser usado por Deus, Laís, de ser usada por Deus onde você vai. Não é verdade? É o que a Bíblia fala: Elias orou, Deus fez, ele era como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu quero dizer para você nessa noite: a sua oração, no nome de Jesus, ela é poderosa. Amém. Ela muda a história da sua casa, ela muda a história dos seus amigos, ela muda a história do seu emprego, ela muda a história da sua empresa, ela muda a história ela muda o seu destino, o seu amanhã. E sabe, até acredito que existem pessoas que nos cercam no dia a dia, que te cercam no seu trabalho, James, que te cerca lá onde você mora, que não acreditam no poder da oração como nós. Acredito que existem pessoas assim, mas eu quero te lembrar que a palavra de Deus, a nossa Bíblia, o nosso norte, a nossa bússola de caminhada nessa terra, ela mostra para nós quantos milagres aconteceram por meio da oração. Você lembra de algum deles? Você lembra de um milagre de alguém na Bíblia que orou e Deus fez? Olha só, vou trazer à memória o rei Ezequias. O profeta chegou diante do rei Ezequias e disse: rei Ezequias, prepara a tua casa, arruma as tuas coisas, porque Deus falou: você vai morrer. Arruma tudo. A Bíblia fala que quando o profeta saiu, o rei Ezequias virou para a parede. Queridos, imagine uma oração instantânea. Eu gostaria que as minhas orações fossem assim. Eu gostaria que Deus ouvisse com mais rapidez algumas das minhas orações, sabe? A Bíblia fala que o rei Ezequias virou para a parede. Ele falou: Deus, tem misericórdia de mim. Deus, pelo amor de Deus, tem compaixão de mim. Deus, me dá mais uma chance. Aí fala a palavra de Deus que o profeta ainda ia saindo da cidade, não tinha nem saído da cidade. Deus falou: profeta, volta lá, fala com o rei Ezequias que eu ouvi a oração dele. Eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Porque o homem fez uma oração diante de uma sentença de morte, diante de uma situação que para ele mesmo, por ele só, seria impossível. Mas quando a gente apresenta para Deus, olha para mim aqui, tudo pode mudar. Quem pode dizer amém? Amém. Tudo, queridos, pode mudar quando alguém ora. Quando um homem ora, quando alguém se levanta em clamor a Deus, pedindo para Deus. Foi o que aconteceu com o rei Ezequias. E como nós vemos aqui em Tiago 5, a Bíblia fala que Elias orou, a chuva cessou por 3 anos e meio. Depois ele voltou a orar, a chuva caiu de novo. Lembra lá quando ele subiu, botou o servo dele no pé do monte? Quer dizer, ele começou, dobrou, a Bíblia fala que ele dobrou o joelho em oração. Na verdade ele ficou na posição fetal, isso que ele ficava orando: Deus, tem compaixão. E falava: o profeta, vai lá e olha. O profeta olhava: nada, volta lá que eu estou orando. O profeta ele orava e falava: o profeta, vai lá, vê se já tem algum sinal de chuva. Não tem nada, volta porque eu estou orando. Isso é fé, queridos.
Ele estava orando, ela volta, até que o profeta voltou e falou: olha, profeta, o homem do profeta, ele voltou e falou: olha, profeta Elias, agora eu vejo uma nuvem, mas ela é tão pequenininha do tamanho da mão do homem. E o profeta Elias falou: esse é o sinal que a grande chuva está por vir, porque eu acredito no poder de Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta: você tem orado? Você tem falado com Deus? Ulisses e Cris, quero dizer uma coisa para vocês. Nesse período de viagem de vocês, eu orei por vocês. Em alguns momentos, em alguns tempos, nessa ausência de vocês, eu estive orando por vocês, eu lembrei de vocês, eu intercedi por vocês, eu coloquei a vida de vocês diante de Deus, eu pedi proteção, livramento, que Deus guardasse. Eu sei que vocês também oraram por isso. E Ele guardou. E Ele livrou e Ele guardou, porque Deus é fiel. Porque Deus ouve a nossa oração. Elias orou, a chuva parou. Elias orou, a chuva voltou. Diante dos profetas de Baal, quantos lembram? Elias desafiou todos: olhem esse Deus morto de vocês, e eu vou orar ao meu Deus que é vivo, que ouve a minha oração. Porque o nosso Deus, Márcio, Ele tem ouvidos e ouve, Ele tem boca e fala, Ele tem mãos e estende, Ele ainda faz no nosso meio, Ele ainda responde às nossas orações. Ele é poderoso, Ele faz ou não faz? A Bíblia fala que os profetas de Baal oraram, não aconteceu nada, gritaria, uma barulheira, não aconteceu nada. Aí Elias falou: vamos levantar um altar. Botou o sacrifício no altar, fez uma vala em volta, encheu de água e falou: Deus poderoso, mostra para esse povo quem é o meu Deus, quem é o Deus poderoso no céu e na terra. A Bíblia fala que diante da oração de Elias, veio o fogo do céu, consumiu o sacrifício, consumiu a madeira do altar e secou até toda a água que estava em volta daquele altar, daquele sacrifício que foi colocado. Porque um homem orou, queridos. Quantos milagres a Bíblia fala para nós. Jonas desobedeceu a Deus, fugiu da presença de Deus. Deus falou: vai para Nínive. Ele: não vou para Tarsis. Foi para a direção oposta. Entrou naquele navio, fez aquela confusão inteira. O navio quase afundou, perderam, jogaram carga ao mar. Um monte de gente tomou prejuízo. Um parêntese, um assunto que não está relacionado exatamente ao tema dessa mensagem, mas é importante para nós. Uma observação: um dia eu quero pregar aqui, a próxima vez que eu vier aqui numa quarta-feira eu vou pregar sobre Jonas, uma palavra que muito me encanta também, que eu gosto demais, mas eu quero deixar um parênteses para você. Eu vejo nessa história de Jonas que o maior responsável por toda aquela confusão não foi especificamente, ou melhor, apenas Jonas, mas foi o dono daquele navio. Porque foi o dono do navio que deixou Jonas entrar e trazer aquele problema todo. Então, aí, tu sabe como é que eu vejo isso? Cuidado com quem você deixa entrar na sua vida, entrar no seu círculo de amizades, entrar na sua casa, fazer parte das suas companhias, porque pode ser um Jonas trazendo problema. Então, tem momentos da nossa vida que você tem que tirar o Jonas para que a paz venha de novo, para que a tempestade acalme. Então o problema estava lá, Jonas estava fugindo de Deus, então ele foi lançado ao mar, a tempestade parou, o grande peixe veio e engoliu Jonas. Foi ou não foi a história? A Bíblia fala que Jonas se arrependeu dentro da barriga do grande peixe, orou a Deus e pediu misericórdia de Deus, e diz a palavra de Deus, que Deus ouviu a oração de Jonas e teve misericórdia dele. E teve compaixão, porque numa situação mais difícil que o homem poderia se encontrar, ele orou. E às vezes você está numa situação que você fala: o que pode acontecer daqui para frente? E agora o que vai ser de mim? E agora o que vai ser da minha vida? Mas se você dobrar o seu joelho, queridos, eu vim aqui falar isso para você nessa noite. Nós vamos ter um tempo de oração aqui hoje. Que se você dobrar o seu joelho e falar com Deus, Ele vai te responder. Ele é fiel, Ele é bom, Ele não falha. Nós temos a história de Ana, esposa de Elcana. Ela era estéril, ela estava lá no templo, balbuciando, chorando, falando assim: ela está embriagada, isso é hora de você estar bebendo. E a mulher: peraí, não, eu não estou embriagada, eu estou aqui chorando diante de Deus, eu quero um filho. E a Bíblia fala que diante da oração daquela mulher, aquele clamor, porque o clamor é a oração desesperada, com um choro, Deus ouviu a oração dela e deu um filho para ela, o profeta Samuel. E ela teve um filho, porque ela orou, porque ela clamou a Deus. Recentemente nós pregamos aqui, alguns domingos atrás, a oração de Jabes. Lembram disso? Jabes era o pior da sua família, um homem que não tinha nada, se sentia o pior de todos. E ele falou: Deus, quem dera o Senhor me abençoasse. Uma oração. Sabe que, olha para mim aqui, olha só isso. Você sabe que a oração de Jabes, sabe por que ela é famosa?
sei se você já ouviu falar sobre isso. A oração de Jabes é uma oração famosa, muito falada na Bíblia, apesar de ser um trecho muito pequeno. Sabe por quê? Porque foi uma oração curta que Deus fez algo grandioso. Foi uma oração pequenininha que Deus fez algo poderoso. Sabe o que eu quero dizer para você? Não importa, sabe, a eloquência, o tamanho, o momento, a circunstância. Quando você abre a sua oração e fala com Deus, Deus ele está disposto a fazer um milagre na sua vida. Deus ele está possível, é possível que Deus ele venha operar o sobrenatural na sua vida. A Bíblia diz então que Jabes orou a Deus e Deus o abençoou, multiplicou as suas terras e mudou a sua sorte. Uma oração. A oração de Jabes é tão comentada, como eu disse, por ser uma oração tão pequena e a gente vê um resultado tão grandioso do que Deus fez na vida dele. Mateus 7, versículo 8, Jesus falou assim: todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. O que pede a Deus, vai receber. O que procura nas regiões celestiais, o que procura diante do trono de Deus, vai receber. O que bate na porta do céu, ela vai abrir. Isso fala da oração, queridos. A gente precisa orar, a gente precisa falar com Deus, seja nas causas grandes ou nas causas pequenas. Ouça isso, não interessa o tamanho da circunstância, fale com Deus, ore a Deus, apresente para Deus. É ou não é, aí? Deus faz ou não faz? Tu tem ou não tem uma oração que Deus já te respondeu? Eu tenho também várias. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já teve uma oração respondida por Deus? Temos, mas também temos orações que Deus não respondeu. Ele é soberano e Ele sabe de todas as coisas, sempre será. Mas eu quero dizer, queridos, olha, se você tem uma causa, não é porque um dia Deus não respondeu aquela oração. Quer ver um exemplo? É muito comum, né, a gente chegar aqui e dar exemplos de orações respondidas, milagres que Deus fez, mas eu vou dizer para vocês uma oração que Deus não respondeu na minha vida. E hoje eu dou graças a Deus por isso. Hoje eu vejo como Deus foi bom, foi zeloso. Hoje eu me vejo em Romanos 8:38. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e caminham conforme os seus propósitos. Eu me lembro que já contei meu testemunho de casamento aqui para vocês, naquela época do concurso e tal, e eu falava assim: Deus, são um tempo que Deus uma oração não atendida e uma oração que não atendeu no tempo que eu queria. Antes de me casar, esse ano eu completo 20 anos de casado. Namorei com a minha esposa 1 ano e meio e nos casamos, e esse ano completam 20 anos. Maravilha, graças a Deus. E eu vou dizer aqui, para quem não é casado e para quem é também, se eu soubesse que o casamento é tão bom, eu tinha me casado mais cedo, porque é maravilhoso. Isso é um incentivo para quem ainda não casou. Amém, Laís aí, Márcio, amém? Glória a Deus. Fala, Deus! Não precisamos nós não, precisamos fez. Amém? Não são solteiros que eu não sei o nome. Não, mas entende? Tá bom, vamos lá. Se liga. Isso, Nina. Isso mesmo, Nina. Deus te abençoe. Débora, Deus te abençoe. Silvana. Isso. Vamos voltar os frentes, vamos ter que voltar os frentes. Amém? Aí, vai casar não, irmãozinho? Vai casar, né? Isso. Pronto, agora já trouxe para todo mundo. Amém. Volta os frentes, volta os frentes. Para acabar, aqui ó, para acabar com o caminho entendido. Queridos, mas como eu disse, é muito comum a gente falar aqui, né? Deus ouviu a oração. Não, mas sabe que eu tinha um relacionamento com uma moça, eu gostava muito dela. E eu pensava que era o melhor para mim. Até que no futuro Deus me mostrou que Deus ele cuidou de mim. E eu orava a Deus, eu falava: Deus, me abençoa para eu casar com essa moça. Deus, que eu possa casar com ela. Eu fiz até uma prova imatura com Deus, né? Que Deus já me perdoou daquele meu tempo de criança, de meninice. Eu falava: Deus, que caia, se for para eu casar com ela, Deus, que caia um cocô de passarinho na minha cabeça. E aí quando eu passava debaixo de árvore, eu quase parava, eu tinha braço de formiguinha assim, ó. E nunca caiu um cocô na minha cabeça. E não era para eu casar com aquela moça. Mas eu queria casar com ela, mas Deus não ouviu minha oração. Porque Deus tinha o melhor para mim. E eu falava assim: Deus, deixa eu passar no concurso para eu casar com ela. Gente, enquanto eu não acabei com aquele noivado, eu não passei em concurso. Deus não ouviu a minha oração, porque não era o melhor de Deus para mim, porque Deus é soberano, porque não era aquilo que Deus tem para mim. Mas eu
mim e para você. Ele é poderoso para fazer. Amém. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. É o que disse Jesus. E sabe, o nosso papel é orar, é clamar. O pastor Hernandes Dias Lopes, certa vez ele disse assim: quando a igreja ora, o céu se move, a terra treme e as coisas extraordinárias acontecem. Mas pastor, isso não acontecer, porque não era a vontade de Deus, não era o tempo de Deus, não era o momento que Deus queria, e Deus é soberano. Mas diante dos seus clamores, dos seus sonhos, das suas expectativas, ore a Deus, fale com Deus, abra o seu coração para Ele. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Filipenses 4, versículo 6. Não esteja inquieto por nada. Em outras versões fala assim: não esteja ansioso por coisa alguma, mas antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Olha para mim aqui, quando você dobra o seu joelho e ora, Deus te tira daquela condição da alma agitada, da tempestade. Deus te tira daquela aflição, da ansiedade, e Ele traz paz para o seu coração. E diz assim, quando você começa a orar, quando você começa a agradecer a Deus pela fé, mesmo antecipadamente, pelo que você está esperando, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu já experimentei isso. Situações que eu estava com o meu pensamento agitado, em tribulação, angustiado, inquieto, chateado, aborrecido, e de entrar para o meu quarto e começar a orar, sabe, Tiagão? E dobrar meu joelho, começar a orar e ficar ali um tempo orando, 20 minutos, 30 minutos, não importa o tempo que você sentiu no coração, que você conseguiu. Eu não quero trazer uma meta de oração para você, eu só quero te desafiar a estar mais em oração com Deus. Quantas vezes eu me lembro de sair daquele quarto já com minha alma mais calma, meus pensamentos mais tranquilos, sabe, em paz com Deus. Como isso faz diferença na nossa vida. Certa vez disse assim o homem de Deus: não importa onde você esteja, Deus está apenas a uma oração de você. Não importa onde você está, não importa o que tenha acontecido, Deus está, Débora, Deus está a uma oração de você. Essa é a distância entre Deus e nós. A uma oração, a um clamor. Então Charles Spurgeon, Gabriel, põe essa imagem para mim aqui. Ele falou assim: essa para mim foi uma das frases mais lindas que eu vi. Charles Spurgeon, ô Gabriel, não é o vídeo não, foi uma imagem aqui para mim. Ele falou assim: olha isso, gente, lê isso aqui para você ver. 10 minutos orando são melhores do que um ano murmurando. 10 minutos orando são melhores do que qualquer tempo reclamando. 10 minutos orando são melhores do que qualquer situação de você andar por aí dando chute em pedra, batendo cabeça, desentendendo, murmurando. Ore, porque a oração muda todas as coisas, porque a oração muda nosso destino, muda a nossa história. E aí me lembro de um discípulo, eu acho que já falei isso aqui em outro momento, mas vale lembrar que ele virou para o seu líder e perguntou: meu líder, nessa caminhada de aprendizado com Deus, nessa caminhada com fé, eu preciso entender o que é mais importante na nossa vida. É ler a Bíblia ou é separar meus tempos de oração? O que é mais importante para mim, ler a Bíblia ou orar? Esse líder virou para ele com uma pergunta e trouxe a resposta quando ele disse assim: me responde você, meu querido, o que você acha que é mais importante para um pássaro, a asa esquerda ou a asa direita? Não é verdade? Essa eu não preciso. O que é mais importante na vida com Deus? Ler a Bíblia, James? Ou orar? Orar ou ler a Bíblia? A pergunta é: o que você acha que é mais importante para um pássaro, Nina? A asa esquerda ou a direita? As duas! Elas se complementam, elas são essenciais. A gente precisa orar, ler a Bíblia e orar. Isso tudo vai mudar a nossa história, vai mudar o seu destino, porque a Bíblia fala: há poder na oração de um justo, há poder na oração da igreja, há poder na oração do Filho de Deus. Graças a Deus. Há poder quando você abre a boca e começa a clamar ao Senhor, a orar a Deus. Então eu quero compartilhar aqui de forma breve
como a gente pode caminhar, quais são práticas que nós podemos ter para que as nossas orações, para que a gente coopere, para que Deus atenda, para que Deus se apresse em direção de atender as nossas orações. A primeira delas, a primeira resposta está em João 16, versículo 23, ou seja, ore em nome de Jesus. Quando você for orar, fale, Deus, em nome de Jesus, e você apresenta o seu clamor ao Senhor. A gente como igreja, a gente como crente, a gente não ora no nome de Jesus, não é por acaso, não é aleatório, isso não é uma metodologia, não, isso é bíblico. Já percebeu isso? Já conheceu isso na Bíblia? Você sabia que muitos eles não recebem o que pedem em oração porque não sabem orar? A própria palavra de Deus fala isso, é ou não é? Muitos não recebem porque não sabem pedir. Então não recebem as suas orações, elas não são atendidas. E eu quero trazer aqui 3 dicas de como nós podemos contribuir para que Deus se apresse, para que as nossas orações de fato sejam orações coerentes, corretas e que sejam apresentadas diante de Deus, de forma que Deus possa sim operar, trabalhar e fazer em nosso favor. João 16, 23 fala assim, disse Jesus, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, tudo quanto pedires ao meu Pai, olha o que está dizendo Jesus, João 16, em meu nome, Ele vos-lo-á de dar. Até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra, para que a sua alegria seja plena. É o que disse Jesus. Jesus ensinou, quando vocês forem pedir alguma coisa, peça ao Pai em meu nome. É por isso que quando a gente olha, a gente fala, Senhor, em nome de Jesus. Deixa eu compartilhar uma situação no meu início da minha caminhada. Eu conheci Jesus em 1995, eu entrei pela primeira vez em uma igreja protestante, uma igreja cristã, evangélica, vamos dizer assim, 1995, 2005, 2015, 2025. Então posso dizer que em torno de 30 anos atrás, eu botei o pé pela primeira vez numa igreja, graças a Deus. E até hoje eu tenho aprendido de Deus. E eu me lembro que no início dessa caminhada, lá no início, muitas vezes eu fazia uma oração errada. E eu tinha um irmãozinho que ele sempre vinha e me dava uma dica, me corrigia. Não, Paulo, não é assim não. Eu falava, oh Deus, em nome do Espírito Santo. Aí esse irmão vinha, Paulo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque assim Jesus ensinou, porque assim João 16 fala, olha, disse Jesus, quando pedirem alguma coisa ao meu Pai, peçam em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam que vocês vão receber. Você entende que isso não é algo inventado por ninguém, mas é uma dica que o próprio Senhor Jesus ele deixou para nós. Então quando você for pedir algo a Deus, fale, Deus, em nome de Jesus eu te peço. E sabe por que a gente pede em nome de Jesus? Porque por mim, por você, nós não somos dignos, porque por mim e por você nós não merecemos. Mas quando nós invocamos o nome daquele que é santo, que é poderoso, que morreu no nosso lugar, que é o primogênito de Deus, que é santo, maravilhoso, que é Deus poderoso, aí o Pai ele se compadece, porque nós pedimos em nome de Jesus, porque João 14,6 Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É por isso que a gente pede em nome de Jesus. Eu me lembro, não sei se já contei isso para vocês aqui, mas cabe lembrar, em relação a orar em nome de Jesus, me lembro quantas vezes ia para a praia com os meus pais no Rio de Janeiro, ia para o clube com meus pais no Rio de Janeiro, e ele falava ou no quiosque da praia, ou no barzinho lá na lanchonete do clube, eles chamavam eu, meu irmão, tenho um irmão gêmeo, tenho uma irmã, falava, olha, esses aqui são meus 3 filhos, tudo que eles pedirem, você está anotando aí, e no final do dia eu vou e pago. Meu pai falava assim, eu entendo que orar em nome de Jesus é mais ou menos isso. Eu chegava lá, ei, seu Manuel, bota na conta do meu pai aí, Paulo. Meu pai também chama Paulo. Beleza, Manuel, picolé. Aí voltava, seu Manuel, uma porção de batata frita. Bota na conta do meu pai aí, Paulo. E sabe quantas vezes o seu Manuel deixou de me servir? Nenhuma. Porque eu ia lá em nome do meu pai. E Jesus disse, quando vocês forem orar, orem em meu nome, e o Pai vai atender, porque Ele já pagou o preço, porque Ele já conquistou na cruz, porque Ele já derramou a graça sobre nós, porque Ele já deu acesso para nós. Amém. Então quando você for orar, fala, Deus, em nome de Jesus eu te peço. Eu sei, quando eu olho em nome de Jesus, sabe, a gente está dizendo assim, Deus, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou nada, e não somos mesmo, mas Jesus, Ele conquistou na cruz, Ele já derramou a graça, o favor imerecido, então, Pai, ouve o meu clamor. É isso, queridos. Amém, Laís? É desse jeito. E Deus, Ele vai agir
agindo, vai trabalhando, vai operando em nosso favor. Ou seja, ore em nome de Jesus. Mas uma segunda coisa que eu quero te dizer: tudo que você colocar diante de Deus, coloque com fé. Esse é o segundo ponto. Tenha fé. Ore pela fé. Clame com fé. Marcos 11:24 diz assim: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que já recebestes. Aí fala assim: e o que está escrito aqui? Queridos, olha o que a Bíblia fala para nós. Olha uma chave poderosa para uma oração atendida. Tudo que você colocar diante de Deus, creia que você já recebeu. Creia que já recebestes e você receberá. Ou seja, quando você for orar alguma coisa para Deus, quando você for pedir algo a Deus, tenha fé, James. Acredita, ora com fé. Não deixe o inimigo roubar essa semente de fé. Não deixe o inimigo tentar roubar, sabe, a certeza de que Deus é poderoso para fazer. E você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer. Amém. Lembro de uma história de um grupo de jovens no interior do Brasil, numa época de seca, os seus pais lavradores, uma igrejinha lá no chão de terra batida, e não chovia, todo mundo com dívida, todo mundo precisando pagar as contas, e a lavoura não vinha, a chuva não caía. Eles então se reuniram, combinaram depois do culto da manhã, eles iam às 14 horas para a igreja, eles iam se reunir para orar. Era em torno de uns 6 meninos entre 12 e 16 anos. E tinha uma menininha, ela tinha 14 anos. Todo mundo chegou, mas ela não chegava. E eu estou falando de quando você orar, ore com fé. E ele fala: cadê ela? E de repente, alguém olha ela vindo de longe, lá de longe. E eles começaram a zoar: bora, atrasada, vamos começar a nossa oração. Mas quando ela foi chegando mais perto, um grande silêncio tomou aquele grupo de jovens e adolescentes. Porque quando essa menina chegou, ela vinha com um par de galochas no pé, e ela trazia um guarda-chuva debaixo do braço, porque ela estava indo reunir para orar, para que Deus mandasse chuva. Um silêncio. Todos se constrangeram com a fé daquela menina, porque ela falou: nós vamos orar com chuva, então já vou vir preparada. Ela veio com botas, ela veio com guarda-chuva debaixo do braço, porque ela foi para lá com fé no coração. Ela foi para lá orar por chuva, com a certeza de que Deus iria fazer. Hebreus 11, versículo 1, a Bíblia diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. James, pode pegar na viola aqui para a gente terminar? Chega aí, querido. Então, para terminar, né, que você persevere em oração. Você não pare de orar. O que ainda não aconteceu? O que Deus ainda não fez? O que ainda é possível que Deus faça? Não pare de orar. Sabe quantas orações Sabe que eu tenho uma oração que eu oro até hoje. Eu oro até hoje, desde o dia que eu conheci Jesus. E eu vou morrer orando. Que seja feita a vontade de Deus. Assim a gente tem que clamar, assim a gente tem que ter um coração de intercessor. Que seja feita a vontade de Deus. E olha, queridos, nem sempre a vontade de Deus vai ser a nossa vontade. Mas eu sei que a vontade de Deus, como a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você sabe uma oração que em 30 anos de vida cristã eu oro, e até hoje eu não vi Deus fazendo? É Deus alcançar e transformar a vida do meu pai. Mas eu continuo orando por ele, e eu vou perseverar, porque a Bíblia ensina para nós, no exemplo de Isaac, Gênesis 25, depois eu te desafio a ler essa história, Gênesis 25, versículo 19, diante do nosso tempo. Eu não vou ler tudo aqui agora, mas eu vou contextualizar. Isaac era casado com uma mulher estéril, Rebeca. E a Bíblia fala aqui no versículo 19, a Bíblia fala que essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, e era Isaac da idade de 40 anos, quando ele tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel. E a Bíblia diz que Isaac, claro, como todos naquela época, queriam ter filhos, queriam continuar a perpetuar suas gerações, suas famílias. E se você continuar lendo aqui em Gênesis 25, a Bíblia fala que Isaac, Rebeca, ela teve filhos. Se você perceber lá no versículo 20 para 21, a Bíblia fala assim que aos 40 anos Isaac então começou a orar, e lá no versículo 26 diz assim: os filhos de Isaac nasceram. Isaac tinha 60 anos. Ele começou a orar, ele tinha quantos? 40. Só que é interessante quando você lê aqui em Gênesis 25, do versículo 19 ao 26, leia depois.
Leva isso como dever para casa hoje, para você ler essa história. Muitas vezes as pessoas leem isso aqui, vão passando batido e acham que o filho de Isaac nasceu de uma noite para o dia. Mas não foi, queridos. Foram 20 anos de oração. Foram 20 anos clamando. Foram 20 anos intercedendo, 20 anos esperando em Deus, confiando em Deus, falando com Deus. Ele tinha 40 anos, ele começou a orar por um filho casado com Rebeca. A Bíblia fala que nasceram os filhos de Isaac. Deus foi tão bom que deu porção dobrada. Não é verdade? Deu Jacó e Esaú. Mas foram 20 anos de oração. Foram 20 anos de perseverança. Foram 20 anos clamando a Deus. E às vezes você acha que tudo foi de uma hora para outra. Será que é só comigo que demora? Deus não está me ouvindo, Deus. Porque o Senhor não me ouve. Deixa eu dizer uma coisa, não pare de orar. Continue orando, continue clamando, continue intercedendo. E que seja feita a vontade de Deus. Porque quem anda por fé e não anda por vista, não para de crer, não para de orar, não para de depender de Deus. E esse é o chamado de Deus para nós. Então eu quero dizer para você, sabe, se você tem algo que você ainda ora, se você tem algo no passado, algo que Deus ainda não fez, talvez algo que você já até desistiu, parou de orar, eu quero te desafiar, continue, retome. Se você crê que isso ainda queima no seu coração, continue orando. Não para de orar não, porque Deus ele pode mudar tudo. Dessa noite aqui, gente, de hoje para amanhã de manhã, pode acordar tudo diferente. Amém. Esse é o nosso Deus. Quantos creem nisso? Amém. Esse é o nosso Deus, queridos. O nosso Deus é poderoso. Tudo pode ser diferente. Tudo pode mudar. Basta Deus encontrar um coração com fé. Basta Deus encontrar um intercessor, um homem de oração. Sabe, só para reflexão, que não seja para acusação de ninguém. Mas se eu te perguntasse o quanto você tem orado por aquele sonho, o quanto você tem orado por alguma situação, por algum problema, por alguma causa, pela vida de alguém, o quanto você tem orado por talvez uma tribulação que tem te perseguido. Ore! Fale com Deus! Sabe, não baixe a guarda, mas ore, porque Deus é poderoso para fazer. Amém. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos aí nessa hora. E sabe, se nessa noite fosse a sua última oportunidade de orar por algo, se nessa noite fosse a sua última oportunidade de falar para Deus sobre um sonho, sobre uma causa, sobre um clamor, o que você colocaria diante de Deus? Vou pedir para o James e a Tawane para estarem cantando uma canção aqui. Eu queria te convidar a você fechar os olhos e você orar e falar com Deus nessa hora. Pode ser, o que você teria para falar com Deus hoje, para orar? Faça isso agora, feche seus olhos. Eu não sei se é um casamento, se é um filho, uma filha. Comece a falar com Ele. Nós vamos adorando o Senhor aqui e você fala com Deus nessa hora daí, amém? Fale com Deus nessa hora. Ore ao Senhor.
você gostaria de receber uma oração nossa, se você entrou aqui hoje esperando um milagre, se você está aqui hoje e precisa que Deus, e crê que Deus pode te curar de alguma enfermidade, alguma doença, e quer que a gente ore por você, quero te convidar a vir aqui na frente. Eu quero impor as mãos sobre a sua vida, eu quero orar por você. Talvez você está esperando uma porta de emprego, talvez você está esperando que Deus resolva um problema, uma causa na justiça. Vem aqui na frente, eu quero orar com você, eu quero impor as mãos sobre a sua vida. Não sei se alguém está aqui precisando que Deus faça um milagre na sua história, faça um milagre na sua casa, faça um milagre na sua saúde. Eu não sei o que é, mas eu quero orar por você. Vem aqui na frente, eu quero orar. Peço que o James e a Tawana continuem adorando e eu vou orar por você. Viu? Pode vir aqui na frente, nós vamos orar. Oh,
isso, para a glória de Deus. Amém, amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Vocês só vão para frente assim. Tem aviso, irmãos? Então, pode dar os avisos, depois eu oro para encerrar. Amém. O senhor vai orar para nos enviar. Amém? Pode sentar um pouquinho, gente, rapidamente.